Fala, investidor! Eu sou o Fernando Manhães, criador deste canal que tem o objetivo de explicar de uma forma simples sobre o mercado de opções e por quem opera e acredita no potencial desse mercado. E nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês como escolher de uma forma simples e prática uma opção de compra para você vender. Então no vídeo anterior eu falei como você escolher uma opção de compra para comprar e nesse vídeo aqui eu vou falar como você vender uma call e dessa forma ter uma renda recorrente, uma espécie de dividendo sintético. Então se esse assunto já te interessa, fica comigo aqui nesse vídeo e se gostar, deixa o seu like. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que acontece quando eu vendo uma opção de call. E quando eu vendo uma opção, eu assumo um compromisso, que nesse caso aqui de uma venda de call é vender uma determinada ação por um determinado preço. E esse preço com o qual me comprometo a vender a ação é o strike daquela minha opção. E você há de concordar comigo que eu vender algo que eu não tenho é algo arriscado. E isso é possível no mercado de opções e muita gente faz isso, vender algo que não tem. Lógico que a corretora ela vai tomar algumas medidas para forçar você a arcar com o seu compromisso. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, mostrando um exemplo real, o quão arriscado é você vender uma call de forma descoberta. Ou seja, você se comprometer a vender uma determinada ação sem ter aquela ação previamente na sua carteira. Vamos ver esse exemplo aqui. Então olha só um exemplo aqui de Vale 3. Então observe que a Vale durante um tempo, ela veio no movimento aqui basicamente lateralizado. Então ela vinha aqui até a casa dos R$66, caía aqui também aqui até a faixa dos R$60, ficou nesse túnel por um tempo. E aí você imagina a pessoa que chegou aqui nesse momento, aqui mais ou menos aqui no dia 24/10, e resolveu vender uma call dessa ação aqui, mais ou menos aqui nesse patamar, que ela estava vindo aqui na casa dos R$66. Então a pessoa se comprometeu a vender a ação na faixa de R$66. Ele achou que estava confortável, já que essa ação estava R$60 já nesse padrão por algum tempo. E observe aqui que em menos de um mês, tá? Então no dia 21, mais ou menos aqui, dia 21 de novembro, a ação chegou a bater R$76. Então observa nesse exemplo aqui que uma ação estava R$60 e aí a pessoa resolveu vender uma call. A pessoa não tinha essa ação, um exemplo hipotético. A pessoa que não tinha essa ação resolveu vender uma call a R$66. Ele achou que aquela ação não fosse passar daquele valor e, portanto, aquela ação não seria exercida. Mas, de repente, em menos de um mês, aquela ação disparou. Isso aqui é exemplo real. E ela chegou em R$76. Então, aquela pessoa que tinha que assumiu esse compromisso de vender a ação a 66 e a ação chegou a 76, então ele teria um prejuízo de R$10 em cada ação. Se ele tivesse comprado um lote de 100, de 1000 ações, imagine aí o prejuízo que essa pessoa teria. Então é importante que para você operar de uma forma inteligente, de uma forma mais segura, né, dentro de um gerenciamento de risco, sempre opere de forma coberta, seja na venda de put ou seja na venda de call. E no caso da venda de call, para você operar de uma forma coberta, você precisa vender as opções de compra daquelas ações que você já possui em carteira. Porque assim, no pior cenário, caso aquela ação dispare demais, você tranquilamente tem as ações na carteira para poder vender, entregar e assumir aquele seu compromisso. E aí, feito esse alerta, vamos ver agora um passo a passo que eu vou te mostrar de forma prática aquilo que eu recomendo que você observe na hora que você for escolher uma opção de compra para você realizar a sua venda. E o primeiro passo é escolher o ativo objeto. Você já sabe, as opções são um derivativo e elas são relacionadas a uma ação, a uma determinada ação ou um ETF. Então o primeiro passo é você ver qual vai ser o ativo, qual vai ser a opção de qual ativo que você vai negociar.
E como eu já acabei de falar da importância de você vender opções de ações que você já tem em carteira, você obviamente vai olhar as ações que você tem na sua carteira e você vai escolher uma daquelas ações para poder vender as opções dela. E aí, dentro das ações que eu tenho na minha carteira, um dos fatores de desempate que pode me ajudar a identificar qual é a melhor ação para eu poder realizar uma venda de call, um desses fatores talvez seja aquela ação que eu já queira vender, por algum motivo. Então, independente do motivo, se eu já quero vender uma ação, eu posso realizar uma venda de call me comprometendo a vender aquela ação, só que a diferença é que eu vou receber um prêmio. Então, se eu já quero vender uma ação, nada melhor do que eu vender aquela ação recebendo ainda um estímulo, recebendo um prêmio para eu poder vender aquela ação. Um outro aspecto que pode te ajudar na hora de desempatar ali qual ação da sua carteira que você vai escolher para vender uma opção é você ver aquela ação que subiu demais. Então, aquela ação que se valorizou muito, né, nos últimos dias, a opção dela de call, a opção de compra dela vai estar bem gorda, vai estar bem valorizada. Então, vai ser bem interessante você vender essa opção porque ela vai estar cara. E aí, caso o mercado realize, você vai ter embolsado aquele prêmio bem interessante. E aí, agora que a gente já viu como escolher a ação e aí saber qual opção, né, nós vamos estar operando, o segundo passo é escolher o vencimento. E aí eu já falo para você, escolha um vencimento ali que esteja entre 30 e 60 dias daquela sua data que você vai realizar a operação. E o porquê disso? Você que acompanha aqui no canal, você já deve ter percebido, você já deve saber que com a passagem do tempo as opções elas vão se desvalorizando. E como eu estou vendendo a opção, eu quero vender essa opção por um preço mais caro. Então, não é interessante que eu venda uma opção com menos de 30 dias até o vencimento. E também não é interessante que eu venda uma opção muito longa, porque proporcionalmente eu vou estar lucrando menos. Então, imagina um exemplo que se eu vender uma opção entre 30 e 60 dias, se ela estiver custando R$1, essa mesma opção desse mesmo strike para daqui a 6 meses não vai estar custando R$6, vai estar custando menos. Então, às vezes é mais interessante eu todo mês realizar essa operação e estar embolsando mais ou menos R$1 do que vender uma opção lá longa. Em alguns casos pode até ser interessante que você faz uma espécie de renda fixa. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu fiz uma operação desse tipo por um prazo ali mais ou menos de 2 anos, tendo aí um retorno de 140% do CDI. Mas nesse caso aqui, para uma renda recorrente, é mais interessante eu escolher o vencimento entre 30 e 60 dias. Ou seja, eu não vou vender a opção do próximo vencimento, e sim do vencimento seguinte. O terceiro passo na escolha da opção é escolher o strike. Então eu já escolhi qual vai ser a ação, já escolhi o vencimento e agora eu vou escolher o strike, já que cada vencimento tem diversos strikes. E o strike, como eu já falei anteriormente, é o preço pelo qual eu vou me comprometer a vender aquela ação caso eu seja exercido. E a escolha desse strike, eu vou utilizar um indicador que vai me ajudar na escolha desse strike. E esse indicador é a grega delta. Então, você que já nos acompanha aqui sabe que a grega delta ele vai nos indicar quanto que uma ação, quanto que uma opção vai se valorizar ou desvalorizar quando uma ação sobe R$1. Quanto maior o delta, mais provável é que uma opção seja exercida. Então, isso vai ser assim vai ser um indicador que vai me ajudar a escolher uma opção que tem uma boa relação entre probabilidade de ser exercida e de retorno. Se eu quero vender aquela ação, talvez seja interessante eu escolher uma opção com delta alto, porque eu vou receber um prêmio bom, provavelmente eu serei exercido, mas não tem problema porque eu estou querendo me desfazer daquela ação. Se o meu objetivo é comprar uma ação e ficar com aquela ação por um tempo maior e obter rendas recorrentes, e eu vou mostrar para vocês aqui na plataforma qual vai ser a sugestão de uma faixa de valor dessa grega delta para você estar escolhendo essa sua opção na hora de você realizar a venda. E aí um bom valor de delta para você escolher aqui, para te ajudar a escolher no strike da sua opção, são aquelas opções que tem um delta 0,3.
porque isso aqui vai trazer uma boa relação entre uma probabilidade de você não ser exercido para aqueles que querem continuar com aquela ação e receber um prêmio atrativo, um prêmio interessante. Outra coisa também, você já aproveita aqui para escolher uma opção que tem uma volatilidade implícita alta e uma boa liquidez, que você consegue ver aqui no volume de negociação, na quantidade de contratos abertos e também na diferença dos strikes. Nesse caso aqui, nesse momento, o mercado está fechado, mas você observa que um indicativo de liquidez é quando os preços aqui estão próximos aqui da ponta vendida e da ponta comprada. Então, diferença pequena entre os interessados, entre os valores dos interessados na ponta vendida e na ponta comprada. Alta volatilidade, porque isso vai fazer com que a opção fique mais cara, e isso me interessa porque eu quero vender aquela opção, quanto mais cara melhor. E também grande volume de negociação e quantidade de contratos abertos. Isso por quê? Porque pode ser que você resolva encerrar esse seu compromisso antes do vencimento, desfazendo a operação, fazendo uma rolagem de operação, e eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre rolagem de opções vendidas. Mas vamos aqui ao foco desse terceiro passo, que é escolher o delta. Então você observa que aqui rapidamente você tem aqui nessa coluna central os strikes, que é o preço que no caso aqui eu estarei me comprometendo a vender a ação, e nessa parte da esquerda aqui eu tenho as opções de compra, eu tenho as calls, e nessa coluna aqui delta eu tenho aqui esse delta que eu estou falando para vocês. Então no caso aqui de 0,3 poderia ser essa opção aqui, ó, que está no strike 76,31. Isso corresponde a uma valorização de 3,87%. Então só para você entender, eu vou estar me comprometendo a vender a ação a esse valor de 76,31, a ação que nesse momento está 73,47. Então eu vou me comprometer a vender essa ação por um preço superior à cotação atual, e além disso eu estarei recebendo um prêmio aqui, que nesse caso aqui, com o mercado fechado, a gente pode tentar ver aqui, ó, no Black Scholes tá 73 centavos, tá até um valor interessante de prêmio. Se a gente for fazer uma conta aqui rapidamente, 73 dividido por 7631, um prêmio aqui de quase 1%. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos falando de um vencimento próximo, tá? De 14 dias. Como eu falei para vocês, é interessante que você pegue o vencimento seguinte, um prazo de pelo menos 30 dias. E aí você estará recebendo um prêmio bem mais interessante. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o terceiro passo de você escolher um delta na faixa dos 30. Então nesse caso aqui, 0,29. Vai trazer uma relação interessante. Eu posso escolher uma opção com strike maior, diminuindo a probabilidade desse exercício, caso eu realmente não eu quero diminuir ainda mais a probabilidade de eu ser exercido. E o quarto passo para eu escolher uma opção de call para poder vender é definir a quantidade de opções que eu irei vender. E esse passo aqui é um passo simples. Por quê? Porque se eu estou falando de uma venda coberta, quer dizer que eu vou me comprometer a vender uma ação que eu já tenho em carteira. E essa quantidade que eu irei me comprometer a vender, ela não pode ser superior à quantidade das ações que eu tenho. Então, se eu tenho 1000 unidades de uma ação Petrobras, por exemplo, eu tenho que vender 1000 ou menos opções de compra dessa ação. Então eu posso vender a mesma quantidade e caso eu seja exercido, eu terei que vender toda a minha posição naquela ação, ou eu posso escolher uma quantidade menor. E aí eu continuarei com a ação e venderei parte. Isso aqui às vezes é interessante porque quando eu vendo uma call, eu estou limitando o meu ganho. Porque se a ação subir demais, eu não vou aproveitar toda aquela alta da ação. Porque quando chegar ali no valor do strike, eu terei que vender por aquele preço. Quando eu vendo parte da minha posição, eu receber um prêmio, eu vou ter lucrado aquela variação do momento lá em que eu vendi a opção até o momento que a ação subir naquele strike, mas eu vou continuar com uma parte daquela ação na carteira, aproveitando também da subida, caso aquela ação realmente tenha uma disparada. Então a escolha da quantidade é fácil. É só você ver a quantidade das ações que você tem em carteira e escolher uma quantidade igual ou inferior a essa que você tem. E aí o quinto e último passo
para você operar, né, para você escolher e operar uma opção de venda é ir lá no home broker e fazer a sua negociação. Então a negociação das opções ela é feita no mesmo lugar onde você opera as suas ações. É lá na sua plataforma, é lá no home broker da sua corretora. Você vai ver lá o código da opção, vai digitar o código que você já escolheu quando você definiu ali o strike da opção, digita o código, coloca lá a quantidade, que nós já mostramos aqui como é que você vai definir essa quantidade e realiza a venda muito similar como você faz quando você quer vender a sua ação. Então dessa forma nós vimos os 5 passos para você escolher de uma forma prática uma opção de compra para você vender. Lembre que sempre opere de forma coberta, é importante você sempre escolher ali vender uma quantidade menor do que aquilo que você tem, para que você não tenha problema, para que você evite surpresas desagradáveis. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com outras pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ser interessante. Se tiver sugestão de vídeos, escreva aqui nos comentários, caso queira que eu faça um vídeo sobre compra de put ou venda de put. Tem algumas ideias similares e algumas pequenas diferenças. É isso daí, se gostou deixa o seu like, escreva nos comentários qualquer dúvida, até a próxima e bora crescer!